Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal nesta quinta-feira, trazendo as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do Seleção Sport TV, onde Felipe Melo analisa essa derrota do Palmeiras e também critica, dá aquela cutucada na arbitragem, rapidez do VAR em relação ao gol que foi anulado do Palmeiras. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos para o vídeo. Gente, já que o Felipe Melo chamou pela linha de impedimento, vamos colocar essa imagem, ela vai ter um movimento e o fato da gente estar discutindo essa linha, eu tenho uma opinião divergente da do Felipe, porque eu consigo ver o impedimento e consigo, por exemplo, ver claramente que a linha foi traçada na cabeça do Gustavo Gomes. E muita gente diz, a linha foi traçada no braço. Ela passa pelo braço, mas usa a cabeça como ponto de referência. Então, acho que vi muitos colegas, jornalistas, falando isso, que a linha foi traçada no braço. Não, ela foi traçada na cabeça. Inclusive, essa situação vai ficar clara para vocês quando assistirem ao vídeo que a própria CBF divulgou. Mas só o fato de essa imagem gerar discussão mostra como a gente precisa urgentemente instalar o impedimento semiautomático. Porque por mais que ela possa estar correta, estou dizendo possa porque ela é operada por seres humanos, né? O impedimento automático é tudo feito por máquina. É um software que combina a utilização de câmeras, que monitoram todas as partes dos jogadores e o momento exato em que há o toque na bola. Da maneira como é feito hoje, que é a tecnologia mais avançada abaixo do semiautomático, tudo isso é operado por seres humanos. Você vai ali com o mouse para determinar onde você vai traçar a linha, você vai fazer de forma humana mesmo qual é o exato momento no toque e, em algumas ocasiões, até admitidas pela CBF, já houve erro humano em traçar a linha de impedimento. Ou porque você traçou ali no lugar errado do corpo do jogador, ou porque você não escolheu o exato momento no toque na bola, ou às vezes porque você se esqueceu de medir um outro jogador que não estava no primeiro quadro e poderia estar em posição de impedimento. Essas situações já aconteceram aqui no futebol brasileiro. Então, assim, entendo que as pessoas levantem dúvida e a imagem é ruim, a imagem é tosca. Esse é o ponto. Você olha para essa imagem e ela não te dá uma clareza. Zé, pô, não tem dúvida de que estava impedido. E a velocidade com que foi... Né, queremos essa velocidade em todos os jogos. Porque eu vejo jogadas assim, com uma análise muito mais rápida e demorar tanto. E essa jogada é uma jogada difícil, muito difícil. Aos olhos humanos, para mim, eu consigo, mesmo vendo... Ah, não, olho nu é mais linha. Mesmo vendo da maneira que eu estou vendo assim, eu não estou conseguindo enxergar. Para mim, não foi impedimento. E foi muito rápido. Foi muito rápido, assim. Parabéns para eles, fizeram um negócio de uma velocidade enorme. A olho nu, isso é a mesma linha, evidentemente. Não dá pra perceber. Até a gente olhando, assim, claro, sem a linha, sem ter esse foco em si, onde é traçado a cabeça e tudo, é gol, entendeu? Agora, claro, quando você olha, foca e presta atenção direitinho, você vê uma coisa muito mínima, assim, que está adiantada realmente. Sim. E olha, eu acho que outro debate que é válido, inclusive, é que com a chegada do VAR, impedimentos milimétricos que antes você não conseguia enxergar olho nu. Se o juiz tivesse marcado, volta por favor o do impedimento, que o assunto agora é o impedimento. Se o juiz tivesse marcado o impedimento, isso seria debatido também, e assim, teria marcado na sorte, porque o olho humano é incapaz de determinar isso aqui. É questão de centímetros, talvez milímetros até. Né? Então, assim, uma discussão que também acho que é válida é, poxa, mas o jogador do Palmeiras não está tirando vantagem de uma posição, deveria ser a mesma linha. Deveria, mas se a gente também estabelecer que a linha vai ter 10, 15, 20 centímetros, também vai ser uma questão milimétrica depois, caso um jogador esteja impedido a 21 centímetros, se a gente decidir que a linha tem que ter 20 centímetros. Então, essa discussão de milímetros e centímetros, ela vai acabar, não diria, mas ela vai diminuir muito com o semiautomático. Porque você vai bater o olho na imagem do semiautomático e vai saber exatamente qual parte do corpo, ainda que seja um pedaço da manga, qual parte do corpo vai estar em impedimento. Então, a imagem não vai deixar dúvida, ao contrário dessa daqui, da imagem que a gente viu em Cruzeiro e Ceará no fim de semana, da imagem que a gente viu em São Paulo e Fluminense. Embora, insista, desde o momento que eu vi essa imagem, eu falei, cara, a linha está traçada na cabeça do Gustavo Gomes, e é por isso que o Gustavo Gomes está na linha vermelha, o penúltimo defensor do Corinthians está na linha azul. Para mim, eu olhei e falei, cara, impedimento, milimétrico, mas impedimento. E eu queria exibir
o áudio divulgado pela CBF, porque eu acho que ajuda a gente a entender. Normalmente a gente tem acesso a ele horas ou no dia seguinte do jogo, não dá para você exibir aquilo, até daria, mas enfim, não é praxe exibir aquilo em tempo real para quem está assistindo. Poderia fazer parte, inclusive, das transmissões, como são nos esportes norte-americanos. É algo a se pensar, inclusive, no futuro, que isso seja exibido em tempo real, nas transmissões. Eu acho que seria uma atração, inclusive, para as transmissões, mas com a palavra FIFA, CBF, é Conmebol. No humano, ele está sujeito a erros, né? Eu acho que a linha foi traçada corretamente, na cabeça do Gustavo Gomes. Mas pode ser, cara, que uma questão de centímetro para lá, centímetro para cá, o momento exato em que a bola sai do pé, ocorra um erro humano. Já aconteceu outras vezes. E por que o semiautomático não deixa dúvida? Porque você tem o corpo do jogador todo monitorado por chip e aí já vai aparecer na hora a imagem da cabeça ou do pedaço da cabeça do jogador que está à frente do penúltimo defensor. O que está faltando para a gente implementar o semiautomático aqui no Brasil? Não é mais dinheiro. A CBF se convenceu de que ela vai ter que fazer esse investimento. E ela já está em contato com as empresas que fazem o serviço. Só que tem uma peculiaridade do futebol brasileiro que nesse momento é o que está na mesa da CBF, que é o seguinte. Seria muito simples se a gente tivesse, por exemplo, uma Copa. Você estabelece quais são os estádios que você vai usar e aí você faz a instalação em todos esses estádios, porque isso demanda a instalação de muitas câmeras nos campos. Só que aqui no Brasil, se você tivesse pré-estabelecido quais são os 20 estádios da Série A, beleza, ano que vem garantido que você vai ter o semiautomático. Só que aqui há uma questão muito particular nossa, que é a venda de mando. Então um clube pode falar assim, pô, eu vou jogar em Londrina. E como é que você faz para dar tempo de em uma semana fazer a instalação em Londrina, ficar no mesmo padrão dos demais estádios? É isso que nesse momento a CBF está estudando, junto às empresas que fazem. Então assim, o que eu ouvi hoje da CBF foi isso. Se você tivesse os 20 campos, ou como é na Inglaterra, você aponta que estádio que você vai jogar e um alternativo. Se você tivesse todos os estádios já mapeados que você vai utilizar na Série A, tudo certo, já poderia estar numa fase mais avançada. Como aqui há essa imprevisibilidade, né? Um time pode decidir jogar num campo que, por exemplo, não é utilizado nem na Série B. O meu jogo próximo vai ser ali, vou jogar em tal lugar, vou jogar em tal lugar. É isso que nesse momento está emperrando um pouco. Eu acho que vai rolar, eu acho que vai sair, está em fase de estudos, mas é essa dificuldade que nesse momento a CBF está conversando com as empresas que ela está ouvindo e que podem fazer a instalação e ela está já comparando orçamentos e etc. Agora, no ano que vem, caso tudo dê certo, as discussões como que a gente está tendo aqui, elas tendem a diminuir. Fala, Serginho, desculpa. Não, eu ia dizer o seguinte, que como a gente tem VAR, como a gente tem esse tipo de análise em outros esportes, e às vezes não é semiautomático, às vezes é manual, digamos assim, e a gente confia, é a tecla que eu sempre bato. Né? Esse software é muito ruim, muito ruim. Não dá para confiar nele. E o jeito que... aliás, esse foi um dos áudios mais claros que eu já vi, desses de cabine do VAR, porque o Braulio ele vai pontuando, faz isso, faz aquilo. Talvez isso responda o que o quase, nossa, foi rápido, né? É quase de manual, tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, esse áudio é um áudio, assim, aterrorizante, no sentido de, não, um para a direita, não, um para a esquerda. Gente, isso é uma várzea, né? Mas você achou que ele está mal traçado? Cara no olho... Você achou que está mal traçado? Não tenho capacidade de dizer, sabe por quê? Porque é um lixo essa imagem. Ela é toda pixelada. Então eu não sei onde é que está, eu não consigo enxergar o ponto que ele está traçando. Não, e assim, insisto, eu não achei um espetáculo feio. Achei um bom jogo, cara. Eu também. Achei um bom jogo, bem jogado, disputado. Achei que os dois jogaram bem. O Corinthians levou o seu nível, o Palmeiras jogou bem também, vamos rodar os melhores momentos. Eu achei um bom jogo, eu não achei um jogo estragado por comportamento. Não, estragado não, acho que podia ser um pouco melhor, mas assim, tá bem. Okay. Eu achei um bom jogo. Por exemplo, eu acho que o Corinthians subiu de nível, como a gente já imaginava que isso fosse acontecer. Porque vira uma coisa muito emocional, claro. Total, né? Por tudo que envolve sobre isso. Agora tem um fator... Porque tinham 3 do meio pra frente que... Alguém diverge da marcação desse pênalti? Eu divirjo. Então depois te dou a palavra. Só o Serginho?
Só eu. Tá, depois te dou a Tô palavra. sozinho nessa. Depois te dou a palavra. Não, eu acho que assim, eu acho que foi um jogo de um modo geral equilibrado. Você falou sobre o Corinthians subiu o nível. É claro que tecnicamente, com o Yuri, mesmo não estando com o ritmo de jogo, o Memphis, o Garro, muda a questão técnica e o poder de decisão. Eu abri o programa falando sobre esse trio. Só que o Corinthians foi muito bem quando a gente fala da intensidade, sobretudo até os 30 minutos de jogo, e para mim isso fez a diferença. Aí que teve essa prioridade do Corinthians, quando teve esse comprometimento coletivo mesmo no momento sem bola. Foi um Corinthians que a gente não viu. É muito raro a gente ver o Corinthians fazendo isso. E quando o Corinthians faz isso, a gente vê o resultado. Foi 1-0 o jogo, né? Tanto que no segundo tempo, quando diminui essa intensidade desses jogadores lá na frente, o Palmeiras consegue melhorar o seu nível de jogo. Né, e poderia ter terminado 1-1 o jogo, por exemplo, né? Porque para mim foi um jogo equilibrado, mas o poder decisivo para mim, diferencial, foi o cara que tecnicamente tem um nível acima dos outros. Que é o Memphis. Exato. Então, Fala, nesse caso eu vou discordar nesse jogo. Eu concordo que o Memphis, ele de fato, tecnicamente ele é acima, mas no jogo de ontem eu achei que tecnicamente ele foi muito abaixo daquilo que ele pode render. E daquilo que ele já fez, inclusive, pro Corinthians. Só que é o cara que foi decisivo, aí eu concordo com a Aline, ele foi decisivo, ele fez o gol. Ele foi decisivo. Por exemplo, se você pegar e comparar o que o Memphis fez em termos técnicos e o que fez o Vitor Roque fez muito mais do que ele. Mas ele fez o gol. Então, acho que se o Memphis estivesse num dia, tecnicamente falando, aquele dia dele bom, acho que seria muito. O Corinthians teria a possibilidade de fazer outros gols. Eu vi algumas jogadas do Memphis de tentar driblar, que ele não conseguia, não tinha força, não tinha velocidade para driblar. Eu vi uma vez que ele foi dominar uma bola no ataque, ele dominou na canela a bola no ataque. Foi no final do jogo? Foi. Mas ele foi decisivo. Foi o cara que fez o gol e ganhou o jogo pro Corinthians. De fato, fez um gol e sofreu um pênalti. Exatamente, né? de fato, ele participou de lances capitais. Decisivo. Foi muito importante. Né? Isso é decisivo. Concordo com a Aline quando é decisivo. E foi decisivo mesmo. Agora, o que o Felipe está falando é que a torcida do Corinthians, de um modo geral, esse é o vem gol, né? sentindo... Garro, Mateuzinho. Que cruzamento. Cruzamento de manual. Perfeito. Que cruzamento do Mateuzinho, hein? O que o Felipe está falando sobre o desempenho do Memphis nessa temporada, eu concordo, não é só nesse jogo. É um cara que, por tudo que ele recebe, por tudo que ele ganha, ele tem que fazer partidas melhores. Porém, o número, quando a gente analisa o número do cara, são 15 gols e 15 assistência. E o que o torcedor do Corinthians, quando o Corinthians não ganha, não vence, quer mais dele, quer que ele decida os jogos, mesmo que ele não apareça. Mas quando ele não aparece, não decide, aí vem a cobrança. Inclusive, ele fala sobre isso, não diretamente somente sobre essa questão de desempenho. Na entrevista que ele dá no pós-jogo, ele fala que muita coisa com o nome dele foi mexido, polêmicas desnecessárias, etc. e tal. Eu concordo que, pelo que ele recebe, ele deveria, nos jogos em si, ter um desempenho melhor. Mas a gente não pode ignorar os números do cara. São 15 gols e 15 assistências. O torcedor não quer saber se ele vai dar caneta, se ele vai ser técnico. O torcedor quer isso. O torcedor quer que ele faça gol no final, que ele decida a classe. Essa treta aí, eu acho que foi uma bobagem do Hugo. O jogador do Palmeiras fez o gol, vai comemorar, cara. Como se o Corinthians fizer um gol no Allianz Parque, vai comemorar. Que história é essa que não pode comemorar gol? O Hugo tá fazendo uma média com a torcida. Sim, mas é uma bobagem. Eles acabaram de tomar o gol, ele quer deixar a torcida energizada. O Corinthians foi campeão paulista em cima do Palmeiras em 2018 no Allianz Parque, não vai comemorar? Mas escuta, você que gosta da treta, não gostou disso, não tô te entendendo. Essa é a treta da treta. Eu tô dizendo que isso não estraga o jogo. Não acho que isso nossa, que ofendido. Não, acho que isso faz parte do jogo. Essa é a tua treta que você gosta. E tô cornetando o Hugo. Porque, assim, o Corinthians vai jogar lá. Mas faça mais vezes. Não, o Corinthians... eu tô dizendo o seguinte, o Corinthians vai jogar lá. E se o Corinthians fizer um gol, agora o Corinthians deu margem a dizer que o Corinthians não pode comemorar gol no Allianz Parque também. Então, assim, achei bobo da parte do Hugo ir lá e aqui não pode, não é desrespeito nenhum, é gol. Eu seria bem hipócrita se eu fosse jogar o Hugo, né? Até pelo aquilo que eu fiz dentro de campo. Acho que isso aí, cara, faz parte do jogo. Eles tomaram o gol, eles ficaram naquele momento, ele achou que fosse sai daqui, vai comemorar do outro lado. Isso é do jogo, isso faz parte dos débitos. Exato, é do jogo. Isso faz parte dos débitos. Assim, eu já fiz muito disso, não fiz com torcida única, tomei gol jogando em casa com torcida única e jamais fiz isso. Mas já fiz outras vezes quando o torcedor foi lá na minha torcida fazendo. Só que é o seguinte, eu defendo sempre o futebol raiz. E o futebol raiz é aquele futebol, o cara lá faz o gol e manda a torcida cala a boca. Isso faz parte. Óbvio que quando é contra você tá assim, eu não quero, não deixa. Quando é a seu favor, é uma delícia, é maravilhoso. Eu não vou julgar o Hugo porque eu acho que se fosse comigo, faria igual.
Não, tudo bem, eu também você não acha que isso foi nenhum pecado, só acho que ele deu uma brecha agora para no Allianz Parque, se o Corinthians fizer um gol, vai todo mundo, pô, agora você vai comemorar aqui, amigão, lá não podia. Não, exatamente. Exato, deu margem para o Palmeiras falar, pô, lá não podia comemorar, aqui você vai comemorar, exatamente. Amigão? É isso, né? Fazer um favoritômetro aqui, visando a classificação, quem avança às quartas de final, Corinthians e Palmeiras? Como é que tá o seu favoritômetro? Cara, pra mim vai ser um jogo de equilíbrio. Essa classificação pra mim tá equilibrada. Acho que tudo pode acontecer, detalhes. Não é ficar em cima do muro, porque pra mim tá muito em aberto mesmo. Você o Corinthians tá 50-50? Vencendo. Tá 50-50. Você não mexe no Vamos lá, vou colocar 52-48 pro Corinthians, pelo 1-0. 52-48 pro Corinthians. Serginho. 65 pro Corinthians. Ô, louco! E eu explico, porque esse confronto, eu acho que... Olha, você... Eu vou tentar explicar. Esse confronto, eu acho... quando ele começa, eu acho que o Palmeiras começa favorito pelo time, elenco, jeito de jogar, etc. Só que essa vitória do Corinthians, quer dizer, já te coloca, teoricamente, por uns 66%, né, dos 3 resultados, 2 são do Corinthians, né? Mas tudo bem, é o Palmeiras em casa, eu vou diminuir um pouco. Só que se esse negócio for para os pênaltis, eu acho que o Corinthians é bem favorito. Porque o Hugo é um mágico dos pênaltis. O Everton pegou o pênalti ontem, é verdade, mas o Hugo é brincadeira. Eu não gostaria. É o Hugo e o Cássio, os 2 caras que não dá para enfrentar. Eu acho que eles assustam o cobrador. Então, se vai para os pênaltis, eu acho que o Corinthians vira favorito mesmo. Então, por isso que eu vou cravar esse 65. E para você, Felipe? Olha, tirando do que aconteceu ontem no jogo, o Palmeiras não fez um grande jogo, daquilo que se esperava do Palmeiras. Mas o Palmeiras, mesmo sem fazer um grande jogo, o Palmeiras teve várias ocasiões de poder empatar o jogo e até virou o jogo. Várias ocasiões. Seja no final do primeiro tempo, no segundo tempo, o Palmeiras teve oportunidades. E eu acho que isso não vai se repetir jogando no Allianz Parque. Jogando em casa, o Palmeiras vai ser o time que vai ditar o jogo, que vai fazer pressão. E por isso eu penso que o Palmeiras, os 65% eu vou jogar para o Palmeiras. Olha! Eu vou jogar esse 65% para o Palmeiras, porque 1-0 é um resultado... Tudo depende, obviamente, do início do jogo. Porque o Corinthians consegue tirar o início do jogo, acha um contra-ataque. Eu acho que a tônica do jogo vai ser essa. O Palmeiras pressionando, tentando fazer gol, e o Corinthians defendendo, saindo para jogar por uma bola. Justamente, já visto o trio de ataque do Corinthians, o Yuri Alberto, que é um cara que tá sempre em movimento, né, dando profundidade para o Corinthians, é o que eles vão fazer. Foi assim que aconteceu no Campeonato Paulista. E é um jogo que o Corinthians se sente confortável também, de jogar, olhando o outro lado da moeda, esse jogo de contra-ataque, de pegar uma defesa aberta e não ter que propor, é onde o Corinthians também se sente mais confortável. Mas vão treinar, né? O Palmeiras, assim, Sim. O Abel com certeza saiu triste ali, já saiu triste vendo o vídeo, o que eu vou fazer? Essa vai ser a tônica do jogo, eu tenho que dar mais... trazer um leque de possibilidades para meus atletas, para eles entrarem na zaga do Corinthians, é o que vai ser. Então, por isso, eu daria 65%. Aliás, dessa tristeza do Abel na coletiva, eu duvido que ele foi assim no vestiário. Acho que ele quis demonstrar essa tristeza, mostrando essa indignação, nessa guerra psicológica, já visando o jogo da volta, com a arbitragem, mas dentro do vestiário eu acho que ele devia estar inflamado com os caras, né? Não tenha as dúvidas disso. Ali começou já o jogo de volta. Sim. Conhecendo o Abel. Uma coisa pra fora e outra pra dentro. O jogo da volta começou ali, a tristeza fica fora. Aqui pra dentro aqui a gente tem raiva, a gente tem que entrar em campo e a gente tem que... Assim como com certeza o Dorival falou assim, esse jogo aqui 1-0, então a gente tem que trabalhar muito mais, porque senão lá... Depois do Campeonato Paulista, e uma coisa é jogar uma final de campeonato, né? E outra coisa é jogar um jogo, de Campeonato Brasileiro, valendo 3 pontos. Apesar de ser derby. Depois do Campeonato Paulista, o Palmeiras... Ele fez um jogo de manual contra o Corinthians em Barueri e, assim, atropelou. Atropelou. Por quê? Porque, com certeza, depois daquele jogo, o Corinthians, os caras relaxaram, fomos campeões, caramba, relaxamos, e o Palmeiras já começou a trabalhar ali. Eu acho que dessa vez, como ainda tem mais um jogo, com certeza não vai ter relaxamento do Corinthians e o Palmeiras também já começou a trabalhar dentro do vestiário. Vou trazer mais algumas informações desse jogo do Palmeiras contra o Corinthians. Estou trazendo aqui a quantidade de finalizações do Palmeiras durante a partida. O Palmeiras finalizou 11 vezes contra 10 da equipe do Corinthians. O Corinthians teve 5 finalizações que foram no gol. O Palmeiras teve 4 finalizações que foram no gol. O problema do Palmeiras, teve muito volume de jogo, teve controle da partida em boa parte do jogo, só que na parte ofensiva, nas finalizações, o Palmeiras tem pecado muito. Teve mais chances claras de gol
mas infelizmente a pontaria, e aí teve a questão da sorte do zagueiro André Ramalho na finalização do Giai, está ali embaixo do gol, né? E aí é sorte do adversário, azar do Palmeiras que está enfrentando essa dificuldade em conseguir fazer seus gols. Dessas 11 finalizações do Palmeiras, 7 foram de dentro da área e 4 finalizações de fora da área. Quando o Palmeiras acertou o gol, o juiz anulou numas linhas traçadas de forma desconfiável. Esse VAR com essas linhas não passa confiança para ninguém. Mas aí é culpa também da CBF, que condições tem de implantar um VAR semiautomático. Vamos deixar só para a próxima temporada. Até lá, isso pode ter decidido vários campeonatos. Pode decidir a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, enfim. Tentando fazer uma economia, em vez de melhorar a qualidade do futebol, para passar mais segurança para o time e principalmente o torcedor, que paga o ingresso caro e quer ver pelo menos um futebol de qualidade justo. Mas a CBF é isso aí, né? Enfim, o jogo da volta será na próxima quarta-feira. Vamos ver como a Abel vai levar o time no jogo contra o Vitória neste final de semana, se ele vai poupar alguns jogadores ou não. Se você olhar o banco de reserva do Palmeiras na noite de ontem contra o Corinthians, não mostra que a gente tem esse elenco todo. As mudanças seriam quem? Entra Veiga? Veiga não, está numa má fase. Aí quando muda, entra Flaco Lopes e Alan. Vai mudar muita coisa no jogo? Na minha opinião, o Flaco entrou, piorou a parte ofensiva do Palmeiras, porque aí fica aquele chutão, a bola batia e voltava. O Vitor Roque estava conseguindo segurar mais a bola lá na frente. Mas às vezes o desgaste do jogador, e aí a Abel também tentou fazer alguma mudança e acabou não dando certo. Mas enfim, próximo jogo, na próxima quarta-feira, lembrando, o Palmeiras precisa vencer por 2 gols de diferença. E aí, um gol de diferença, muito possível. E aí, só que aí tem um detalhe, decisão por pênaltis, que aí assusta qualquer torcedor palmeirense. Mas enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!